Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 17:42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que os filisteus estavam, né, afrontando o exército de Israel há 40 dias. E a palavra do Senhor vai falar, né, que nenhum homem, né, do exército de Saul teve coragem, né, de enfrentar o gigante Golias. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jessé, né, pai de Davi, enviou ele, né, a seus irmãos para levar-lhe alimento para eles. E a palavra do Senhor vai falar que quando Davi chegou, né, até o acampamento ali do exército de Israel, e viu, né, aquela afronta, e viu que nenhum homem, né, tinha coragem de enfrentar aquele gigante, ele mesmo, né, se dispôs a enfrentar, né, aquele gigante que afrontava aquele povo já há 40 dias. E eu já quero começar essa palavra falando, né, que eu não sei qual o gigante, né, que se levantou contra a sua vida, né, contra a sua casa, contra a sua saúde, contra as suas finanças, não importa, né, qual foi o levante, né, do gigante contra a sua vida. O que eu quero falar é que assim como o Senhor, né, levantou Davi, um jovem que ninguém dava nada por ele, o Senhor vai te levantar, né? Como um Davi na sua casa, né? Para enfrentar esse gigante, seja lá, né? Em qual área for que ele está te afrontando. Que o Senhor vai te dar vitória. É através da sua vida, é através da sua posição. Faça como Davi, né? Se posicione, né? Diante desse gigante que tem te afrontado, que o Senhor vai te dar vitória. Então, somente não cruze os braços, né? E fique amedrontado, deixando o gigante, né, ganhar território na sua vida e na sua casa, não. Mas se levanta como Davi fez, né? E vai à guerra, guerreie mesmo, lute, porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos? E aqui no 44 vai falar assim: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta fera do campo. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que ele desprezava tanto Davi, né, porque ele via Davi, né, um jovem ali, inexperiente. A palavra do Senhor vai falar que Davi foi com as armas que ele tinha, né, que eram as pedrinhas e a funda que ele tinha em sua mão. E aquele gigante, ele estava ali, né, bem preparado, né, com as roupas de batalha mesmo, de guerra. A palavra do Senhor vai falar que Saul até tentou, né, vestir Davi como um guerreiro, mas aquela armadura de Saul não coube em Davi. E por que que não coube em Davi? Porque as armas que o Senhor te dá, ela é pessoal e é intransferível. Então, as armas que Saul lutava, né, não servia em Davi, porque as armas de Saul era diferente, né, das armas de Davi. E assim o Senhor é na vida de cada um de nós. Eu venço as minhas guerras, né, de um jeito com as minhas armas. Você já vence a sua guerra, né, de outro jeito com as suas armas, porque a cada um, né, o Senhor dá a sua própria armadura. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor vai falar que ele desprezou Davi ali, né? Quando viu a aparência de Davi. E não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes as pessoas nos desprezam, né? Por ver a nossa aparência. Mas Davi, ele podia não ter aparência, mas ele tinha a essência do Senhor. Ele tinha a coragem que nenhum homem teve. Ele teve ali de enfrentar aquele gigante. E aqui, irmãos, no 46 vai falar assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corvos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá
que há Deus em Israel. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Davi, né? Ele foi e falou, né, para aquele gigante, que ele ia ferir aquele gigante, né? Que o Senhor, né, ia entregar ele nas mãos dele e que ele ia tirar a cabeça daquele gigante, né? E o corpo daquele gigante, né? As aves do céu, né? E as bestas feras do campo ia comer a carne deles, a carne daquele gigante. Mas aquele gigante, né, ele não acreditou porque ele era cheio de si. Ele era um homem, né, de alta estatura, ele era um homem muito alto. Ele era um homem, né, como eu falei, que estava todo vestido para a guerra mesmo, né, com as armaduras ali humanas, que ele confiou, né, naquelas armaduras humanas ali. Por mais que ele estivesse, né, todo bem armado ali, e Davi ali sem armadura humana nenhuma, mas Davi tinha a maior arma, que era o Senhor que estava ao lado dele. Que aquela guerra ali, aquele gigante não foi Davi que venceu, né, com as suas próprias forças, mas foi o Senhor. Tanto é que Davi não foi confiando em si mesmo. Ele mesmo falou: hoje mesmo o Senhor te dará na minha mão. Então não importa qual gigante que tem se levantado contra a sua vida. Não confie na sua própria força, mas faça como Davi, né? Vai na força do Senhor, usando as armas que o Senhor te dá, porque é o Senhor quem vai te dar essa vitória. E aqui, irmãos, no 47 vai falar assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. E ele vos entregará na vossa mão. Então, Davi está falando, né? Que saberá toda essa congregação que o Senhor é quem salva. E não com espada, né? Nem com escudo, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Então aquele gigante, ele estava confiando, né, no seu escudo, na sua lança, na sua espada. Mas Davi estava falando, né, que o Senhor salva e não é com essas armaduras, né, terrena, não. É com as armas do céu mesmo, né, que o Senhor salva. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Davi falou, né, porque do Senhor é a guerra. Então, irmãos, não importa qual é a guerra, né? Qual é a guerra que você está passando? Essa guerra, ela não é sua, essa guerra é do Senhor. Faça como Davi, né? Vai em nome do Senhor, né? Levante campanha em nome do Senhor, né? Faça jejum, oração, entregue na mão do Senhor, né? Faça a sua parte, faça como Davi. Davi, ele não se amedrontou como o povo, não. Ele sabia, né, que ele, dele mesmo, ele não era capaz, mas que no nome do Senhor ele vencia, porque aquela guerra não era dele. Aquela guerra era do Senhor. E eu quero te falar que essa guerra que você está passando, que você está enfrentando, não é sua. Essa guerra, ela é do Senhor. E é o Senhor quem vai vencer por você. É o Senhor quem vai te dar vitória nessa guerra. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me compartilhar com os irmãos hoje. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigada, Pai, pelos teus livramentos, obrigada pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Pai. Senhor, eu quero te pedir quando essa palavra chegar, Pai, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação. Que o Senhor entre dando estratégia, Pai, aos teus filhos, ao teu povo, Senhor, para vencer as guerras que se levantam, né, diariamente contra as nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor venha estar suprindo as necessidades, Pai, também dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então creia, né? Faça como Davi, né? Coloque diante do Senhor, porque essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. Amém?